Meus amados irmãos e irmãs, nesse sexto domingo da Páscoa, no Evangelho de São João, do capítulo 15, em continuidade, então da semana passada, e se bem lembrarmos, semana passada Nosso Senhor dizia que Ele era a videira e que nós, então, somos os ramos e que devemos, então, permanecer unidos a essa videira para que possamos produzir frutos. E esse Espírito que nos alimenta, enquanto permanecemos unidos à videira, é o que nos move aquilo que estamos ouvindo no Evangelho de hoje, ao amor, a uma entrega total de vida, para entendermos então o que de fato é esse amor. Porque hoje em dia, talvez essa palavra amor, ficou tão perdida em tantas coisas, que nós parece que não sabemos de fato o que é então amor. Podemos pensar o amor, por exemplo, no nível simplesmente natural, quando, por exemplo, hoje Dia das Mães, quando uma mãe, então, quer o bem do seu filho, pelo menos uma boa mãe, quer o bem do seu filho, naturalmente ela quer o bem do seu filho, ela ama, quer então que ele cresça, tenha saúde, tenha um bom emprego, faça uma boa faculdade, tenha um estudo, ou seja, naturalmente. Mas o amor de Deus é um nível maior, como Nosso Senhor mesmo disse: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Ou seja, um amor divino que provém do sumo amor, que quer os bens para nós, não simplesmente os bens naturais, os bens terrenos, que também são coisas boas, mas é muito mais do que isso. Esse amor nos leva a uma entrega total de vida, a não simplesmente um sentimentalismo, algo que está simplesmente no nível dos nossos sentimentos, mas pelo contrário, é uma decisão de vida, onde eu decido amar profundamente o outro, a entregar-se totalmente ao outro. Esse é o exemplo de amor que nós temos, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou-se, tomou a nossa natureza e se entregou por nós. Porque se pensarmos também naturalmente, nós conseguimos amar as pessoas ao passo que elas nos dão alguma coisa, que elas nos oferecem algumas coisas. Seja ela uma coisa meramente material, ou muitas vezes aquelas pessoas que nos oferecem, por exemplo, elogios, sempre nos estão dizendo coisas boas, que somos boas pessoas. Então nós amamos essas pessoas por aquilo que elas dizem, por aquilo que elas fazem para nós. Mas isso ainda não é um amor verdadeiro, porque ainda tem um interesse nisso. Podemos dizer que é um amor de servidão, porque nós estamos amando simplesmente porque recebemos algo. Mas se olharmos para Jesus na cruz, o que nós estávamos dando a Ele? O que aquelas pessoas, tirando, claro, Nossa Senhora, aquelas poucas mulheres, São João, aquelas outras pessoas, o que estavam dando a Jesus ali? No ponto máximo de amor a Deus por nós, aquelas pessoas não estavam dando nada, pelo contrário, estavam insultando, estavam indiferentes àquele gesto de amor, mas mesmo assim Deus se entregou totalmente. Ou seja, nós vamos amar de fato aos outros quando não esperamos mais nada em troca dos outros. Vamos estar amando. Por isso Nosso Senhor diz que temos que amar inclusive os nossos inimigos, porque nós vamos amar quando entregarmos a nossa vida a Ele, quando quisermos então o bem para o outro, mas não um bem material, um bem passageiro, mas o bem eterno, a salvação eterna. Isso nós devemos querer, inclusive, para aqueles que nos perseguem. Essa salvação eterna. Vamos então rezar por essas pessoas, entregar nossa vida por elas também, mesmo que não gostamos dela. Porque o gostar está no nível do sensível. Nós podemos, talvez, e não vamos gostar de todo mundo que nós conhecemos, na nossa vida, mas Nosso Senhor pede que amemos, ou seja, amai-vos uns aos outros. Pensemos, São João, que esse evangelho foi o último a ser escrito, São João já escreveu na sua velhice, e como que essas palavras não ressoavam no seu coração, porque muitas vezes ele repete isso nas suas cartas, como ouvimos na segunda leitura, no seu evangelho: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Ou seja, como que Nosso Senhor não disse aquilo muitas vezes, e aquilo ressoava no coração de São João ainda na sua velhice: amai-vos uns aos outros. Quantas vezes São João diz isso?
filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas desse amor verdadeiro, de não olhar para si, mas olhar para o outro e querer se entregar pelo outro. E como podemos fazer isso? Talvez sendo grandes evangelizadores, missionários, indo para outro lugar, né, do continente, nos entregando a vida religiosa, missionária, fazendo grandes coisas. Sim, para alguns será assim. Mas para muitos, pensemos nas coisas pequenas que fazemos todos os dias, mas que podemos colocar amor. Porque às vezes esperamos as grandes ações para colocar amor. Mas para Deus, não há grandes coisas ou pequenas coisas a serem feitas, mas há muito amor ou pouco amor. Ou seja, podemos fazer grandes obras, mas não colocar amor nenhum ainda. Tiver só um egoísmo, vaidade, não teve fruto nenhum, porque não esteve amor. Mas podemos fazer pequenas coisas, mas com grande amor, aí sim terá muitos frutos. Porque aquele gesto estará sendo feito em união a Deus, nosso sumo bem, o sumo amor. Pensemos, por exemplo, em Santa Teresinha, um fato da sua vida. Ela percebeu, claro, ela não poderia oferecer, não conseguia oferecer grandes coisas, nem grandes penitências, porque tinha uma saúde frágil. Mas ela então descobriu que ela poderia fazer as pequenas coisas, mas com um amor profundo a Deus, que dizia ela, até levantar um dedal do chão, com amor, pode salvar uma alma no purgatório. Ou seja, o gesto pode ser pequeno, mas o amor pode ser grande. E, por exemplo, as carmelitas, quando rezam no coro, usam uma capa branca por cima do hábito, depois elas deixam ali, né, porque elas usam só na capela aquela capa, na hora da liturgia, na hora da missa. E Santa Teresinha, sempre nas horas que ficavam na capela, ela ficava por último. Por quê? Porque ela queria dobrar e arrumar aquelas capas que as irmãs, talvez, não por maldade, mas deixavam, né, de qualquer jeito ali no banco. Ela queria dobrar e deixar tudo bonitinho. Ou seja, era um gesto pequeno, que ninguém via, ninguém sabia. Mas era o seu coração que queria amar a Deus nas pequenas coisas. No preparar a missa, quando ela era sacristã, né, de beijar a patena, alguns dizem que ela beijava a patena, para que quando Jesus consagrado então tocasse a patena, recebesse um beijo, né, de Santa Teresinha. Ou seja, pequenas coisas, mas feito com amor profundo. Ou seja, na nossa vida, o que pode ser feito por amor? Tudo. Um lavar a louça, um cozinhar, um chegar no horário no trabalho, cumprir nosso dever de Estado com perfeição, buscar cada vez mais fazer melhor, por amor a Deus, para oferecer tudo aquilo que fazemos, as pequenas e as grandes coisas, oferecer a Deus por amor, amar a Deus em tudo, principalmente nas pequenas coisas que muitas vezes podemos fazer de forma corriqueira, mas colocar amor em tudo, seja um dobrar uma roupa, seja até um descansar, fazer tudo por amor a Deus, para que possamos então de fato amar como Deus nos amou, entregando totalmente a sua vida por nós, nós possamos nessas coisas diárias, entregar a nossa vida sem esperar nada em troca, nem um elogio, nem nada, porque já estamos contentes, porque oferecemos tudo aquilo a Deus, e nosso amor está entregue em tudo aquilo que fazemos, e isso para nós deve nos bastar. É claro que muitas vezes, né, podemos ficar tristes, acuados, esperando algo em troca, mas lembremos, é tudo feito por amor a Deus, e Deus há de recompensar um dia. E mesmo se Ele não recompensasse, vamos amar a Deus até o fim, até o consumir toda a nossa vida. Possamos pedir à Santíssima Virgem Maria, ela, mais do que ela, ninguém amou ou ama a Deus, para que ela nos ensine a cada vez mais amar a Deus e amar ao próximo, e entregar a nossa vida toda por amor a Deus e amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.